Bom, vamos falar então do tema do dia aí, a candidatura presidencial do Gustavo Lima, né? E Alex, você estava dizendo outro dia sobre a grande influência do agronegócio na vida brasileira, não só no ambiente da política, mas também no ambiente cultural, né? Eis a primeira declaração política do Gustavo Lima, candidato a presidente. O agro não aguenta mais pagar impostos. Diga lá, Alex. O agro hoje é a principal força econômica do Brasil, né? É a principal força política. Quem elegeu esses prefeitos todos desses 6 partidos de direita foi o agro. É o agro que está financiando a ascensão do Centrão. Esse Gustavo Lima é um fruto do agro, né? Esse fenômeno do sertanejo. Por que a música é sertaneja? Porque é o agro que financia essa música de baixíssimo nível poético, musical, melódico, tudo isso, né? A música brasileira, né, que teve Villa-Lobos, Tom Jobim, etc., né, hoje condenada a ouvir o sertanejo o dia todo, né, chega a ser irônico até. O Gustavo Lima, claro que tem uma coisa que é o seguinte, né, a direita consegue se manter no noticiário o tempo todo, né? 24 horas, segundo. Isso é um balão de ensaio, é evidente que é um balão de ensaio, né? Gustavo Lima, presidente da República, é uma coisa que não existe, não vai existir. O que pode existir é o Gustavo Lima senador. Aí sim, porque presidente tem uma fila muito grande, né? Sem o Bolsonaro, tem Tarcísio, tem Ratinho, né? Estão testando agora o Ratinho Júnior, etc. Então não tem nenhuma chance do Gustavo Lima conseguir uma candidatura por algum partido. Eu digo, falo esses 6 partidos, que são os partidos que mandam. Gustavo Lima, cujo verdadeiro nome é Nivaldo Batista Lima, tem até agora amealhado um patrimônio de cerca de R$ 1 bilhão, segundo matéria do jornal o Globo. É um representante da classe rica, da plutocracia. É um bilionário surgido no ambiente do agronegócio que está aí se aventurando na política, que agora virou terra de todos. Qualquer vagabundo que seja conhecido nacionalmente, independente da sua ficha corrida, das suas posições éticas, dos serviços prestados ao país, se sente autorizado a decidir, a influenciar, a debater os rumos que a gente deve tomar, porque a nossa democracia hoje é dominada pelo dinheiro. Vide aí esses exemplos anteriores da nossa política brasileira, que mostram claramente essa figura da não política, do gestor, né? Antigamente era o gestor, aí agora é o vamos, depois virou o vamos quebrar tudo, o fascismo, vamos metralhar a petralhada. Aí depois virou o coach, o empreendedor, aquele que você pode tudo. E agora é, vamos dizer assim, um ressurgimento do barão da cena canavieira, ou do barão do café, ou agora é da soja e do gado. Então, assim, é um sinal de fracasso, a meu ver, do nosso sistema democrático. Você imaginar que um cidadão como esse pode estar. Enfim, todo mundo pode se candidatar à presidência da República, né? Mas tem até que ver se ele tem idade para isso. Não vi. Mas deve ter. Né? Tem que ser pelo menos 35 anos de idade. Agora, o que acontece? Eu fiquei, assim, necessariamente pensando, concordo em partes com o que o Alex falou em relação a um balão de ensaio. Por quê? No dia 3 de setembro, na ilha de Mykonos, foi feito lá um encontro interessante agora com esse anúncio de hoje. Encontro entre Gustavo Lima, Ronaldo Caiado e ministro Cássio Nunes Marques. Já é candidato declarado à presidência da República pela União Brasil, inclusive num ambiente que o partido não está fechado com essa medida, que é o Ronaldo Caiado. Gustavo Lima era o anfitrião, que agora se lança a presidente da República, mas, na minha avaliação, vai ser um nome para blindar o Caiado, ganhar musculatura política e se candidatar a uma vaga ao Senado. A outra, integrando uma chapa composta pelo Caiado, a mulher dele para o Senado e Gustavo Lima para o Senado, a meu ver, esse é o desenho, e o futuro presidente do TSE. Então, essa festa na ilha de Mykonos, na Grécia, no iate luxuoso que pertenceu ao Roberto Carlos, foi traçado talvez alguma estratégia política aí que a gente está revelando agora. Qual é a contribuição política de Gustavo Lima para os destinos do país? Essa primeira declaração dele é um conglomerado de clichês, né? Porque o agronegócio não emprega quase ninguém, fica com o dinheiro todo para você, utiliza os recursos naturais que pertencem a toda a população e ainda me sai com essa de que está pagando imposto demais, recebendo, como a gente está mostrando aqui na matéria do 247, R$ 400 bilhões em subsídios do governo Lula. Então, está tudo tão, vamos dizer assim, liberou geral, que qualquer pessoa com qualquer discurso mais raso que seja, se ela tiver dinheiro, ela vai ela vai ser catapultada no debate político. Tão carente que nós estamos de figuras comprometidas com o debate político.
sabe? Numa democracia seria natural que nós achássemos várias pessoas de posições políticas diferentes debatendo e defendendo as suas visões de mundo. Só que a gente está vendo aí uma avacalhação. Qual é a contribuição ideológica, política que esse cidadão já fez para o Brasil? Envolvido em um monte de coisas, no mínimo suspeitas, que são esses shows milionários em cidades cujo orçamento não dá para pagar a folha de pagamento ou falta recursos para a saúde. Numa casadinha com emendas parlamentares, que vão para lá, volta, não sei quanto que fica com o cantor, não sei quanto que volta para o prefeito, que volta para o deputado que destinou a emenda. Esse cara não tem nada para contribuir para o Brasil. Mas, no entanto, é lançado aí e a gente fica aqui debatendo esses nomes horríveis, né? Vendo Nicolas Ferreira, que é outro. O baixo nível da nossa política está tão grande, Léo, que quem tem dinheiro hoje pode tudo, assim. Pode ser presidente, senador, pode ser o que quiser. Eu acho que ele é um cara perigosíssimo e pode, sim, assustar e até eventualmente ser presidente, né? Porque o Brasil já teve Jair Bolsonaro na presidência da República, né? Depois do Bolsonaro, tudo é possível. Eu vou botar aqui o meu artigo só para falar rapidamente o que eu penso sobre isso aqui, ó. Eu ponho assim, ó: no mundo de Bolsonaros, Mileis e Marçais, Gustavo Lima não pode ser subestimado. Aí eu fui ver o discurso político dele, né? O que o Gustavo Lima falou básico? Por que ele acha que ele pode ser presidente? Ele é um pobre que subiu na vida, então ele é um exemplo. 2, ele é um empreendedor que sabe gerenciar os seus negócios, então ele também é um exemplo de empreendedorismo. 3, ele prega a desburocratização, então ele é contra o Estado opressor, ele é um neoliberal, portanto, né? E 4, ele diz que o agro paga impostos demais e não recebe benfeitorias, o que não é verdade, porque o agro paga muito pouco imposto. Então, ele tem um discurso articulado para ser o candidato das duas principais forças econômicas do Brasil: o agronegócio de um lado, como o Alex falou, e o rentismo de outro. Se o Gustavo Lima arrumar uma Michele de vice, uma Damares, um Paulo Guedes para ser ministro da Economia, a burguesia brasileira não teria nenhum pudor em apoiar um sujeito tão desqualificado como o Gustavo Lima para presidente. Basta lembrar que a classe dominante no Brasil apoiou Jair Bolsonaro. A classe dominante no Brasil, boa parte dela, apoiou o Pablo Marçal, que quase virou prefeito de São Paulo, né? E muita gente fala assim: não, olha, que tal uma chapa Tarcísio e Michele? Né? O Tarcísio é o candidato da burguesia hoje, mas eles cogitam colocar a Michele vice, né? E vices viram presidentes. Então imagina a Michele, presidente da República, né? A classe dominante tem desprezo pelo povo brasileiro e por isso aceita uma figura como o Gustavo Lima. Eu acho que assim, olha, a gente está vivendo um momento de desmoralização da política. Eu lembrei nesse artigo também que o maior imbecil da América Latina, chamado Javier Milei, é presidente da Argentina, tem apoio total das burguesias da Argentina, do Brasil e de outros países. Então, no mundo de hoje, tudo é possível. E aí eu lanço aquela discussão, né? Quer dizer, eu estou na linha lá do Zé Reinaldo. O Brasil precisa repensar o seu sistema político. O sistema político atual, essa democracia liberal, ela é totalmente vulnerável ao poder dos bilionários. O Gustavo Lima seria um candidato dos agrobilionários, dos rentistas bilionários, para, na verdade, romper com o modelo que está sendo conduzido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela sua frente ampla. Eu acho que o Lula é mais forte que o Gustavo Lima. Eu acho que o Lula derrota o Gustavo Lima, derrota o Caiado, derrota o Bolsonaro, derrota todos esses. Mas, assim, quer dizer, tudo é possível, né? A gente está vivendo realmente a era dos engenheiros do caos.